Você faz as honras? Tranquilo, doutor. Assim, pode se auto-apresentar, né? O doutor hoje é o palestrante, também o membro da Comissão de Educação. Então, eu primeiro gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo. Para mim é uma grande satisfação tê-los aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Maurício Magalhães, sou fisioterapeuta. Faço parte como membro da Comissão de Educação da Fisioterapia, né, que é coordenada pela doutora Mariana Kabuki. Gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo, em nome da nossa presidente, a doutora Elinete Braga. Tá? Então, parabéns a todos vocês que estão aqui se atualizando, buscando conhecimento, em mais uma ação do CREFIT 12 Educa. Então, a gente está aqui fazendo um esforço muito grande para compartilhar conhecimento, né, com os fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia. Saibam que todos são muito bem-vindos dentro das nossas ações do CREFIT 12 Educa. Eu queria agradecer também ao doutor Rafael por estar aqui, né, nos auxiliando. Ele é o crânio na mídia, ele que faz acontecer tudo aqui no digital. Então, eu estendo meu agradecimento aí para o nosso colega, doutor Rafael, lá do Tocantins. Todos estão me ouvindo bem, gente? Só me dê um feedback no chat, por favor, se está tudo certo. Boa noite. Então, já me deu feedback sim, está ok. Então, vamos lá. Então, hoje eu vou falar sobre tratamento da dor lombar baseado em evidências. Então, desde as principais atualidades até o raciocínio clínico. Então, muito do que eu vou trazer aqui, eu vou compartilhar com vocês do último congresso que eu participei. Cheguei ontem de Fortaleza, que foi o Congresso Norte-Nordeste de Fisioterapia Traumato-Ortopédica da Abrafito, da nossa Associação de Traumato-Ortopedia. Foi um evento muito bacana. Então, muito do que foi abordado lá, e também eu pude contribuir palestrando lá no congresso, falando sobre o tratamento da sinaleterapia no controle da dor, e outros colegas também trouxeram a temática do lombar. Então, eu dei uma atualizada aqui na aula para trazer informações realmente bem recentes para a gente poder discutir. Eu acho que aqui a ideia não é só eu falar. Se você quiser contribuir, sabe que você é muito bem-vindo. Só abrir o microfone ou então levantar a mão. O doutor Rafael pode me ajudar nesse controle, colocar sua pergunta no chat. Mas se você quiser abrir o microfone para a gente conversar, saiba que também será muito importante a sua interação. Tudo bem? Então vamos lá. Então, de novo, para quem ainda não me conhece, eu sou Maurício Magalhães, sou fisioterapeuta. Eu sou mestre em fisioterapia pela Unicid, em São Paulo, doutor em ciência da reabilitação pela USP. Eu tenho um fellow, foi uma época do meu doutorado na Universidade de Sydney, na Austrália, estudando sobre coluna vertebral. Então, eu sou docente da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFPA. Também sou docente permanente do programa de pós-graduação, tá? Do nosso mestrado em Ciências do Movimento Humano, que abrange tanto fisioterapeutas quanto professores de educação física, tá? Que tem interesse em fazer mestrado na área da reabilitação. Eu também coordeno um centro de pesquisa de fisioterapia musculoesquelética, onde nós prestamos atendimento à comunidade, também fazemos pesquisa com alunos de iniciação científica e mestrado que me ajudam, né, nesse grande centro de pesquisa que acontece lá na nossa universidade. E também, atualmente, a convite da doutora Elinete Braga, nossa presidente, eu sou membro da Comissão de Desenvolvimento Científico e Educacional da Fisioterapia aqui no CREFITO Dulce. Então, quando a gente fala de dor na coluna vertebral, a gente está falando de uma condição que, em 2020, ela atingiu 619 milhões de pessoas no mundo. Tá? É a principal causa por anos vividos com incapacidade. Então, a gente não tá tratando a dor lombar como uma simples dor na coluna. Ela é a principal causa de incapacidade quando a gente fala de anos vividos. Então, ou seja, uma condição que a gente tem que prestar atenção, tem que avaliar, tem que ouvir o paciente para a gente poder tratar com segurança. E existe uma recorrência de 40% das pessoas, é um dado estatístico interessante, então, ou seja, a gente recupera a pessoa e 40% deles retomam
ao seu quadro inicial, ou então com algum grau de incapacidade. Então, é um nível de recorrência alto, na minha opinião, tá? Que também a gente pode discutir um pouco sobre isso. Então, quando a gente fala de dor lombar, ou então queixas na coluna vertebral, eu fiz uma busca rápida na plataforma Pedro, que é a principal base de dados do fisioterapeuta. Então, lá a gente só encontra ensaio clínico, revisão sistemática e guidelines de prática clínica. E nessa minha busca inicial, eu encontrei mais de 3.000 artigos só falando de coluna vertebral. Então, na minha opinião, quanto mais a gente estuda, menos a gente entende sobre essa condição de saúde, tá? Que a gente vai é, dialogar aqui sobre ela e eu vou levantar algumas possibilidades, algumas hipóteses sobre essa evolução da atualidade no tratamento da coluna vertebral. Mas a primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa em tratamento da coluna, eu gosto de falar sobre isso, porque isso daqui é primordial para o fisioterapeuta, que segundo a nossa legislação, do conflito, nós somos profissionais de primeiro contato, tá? Então, se nós somos profissionais de primeiro contato, então nós temos a, a capacidade e a responsabilidade de avaliar o paciente e tentar identificar problemas graves relacionados à coluna vertebral. Então, dentre eles, nós temos as patologias específicas da coluna, que eles se dividem aqui entre fratura de vértebra, que é a principal bandeira vermelha, com maior prevalência dos casos de fratura de red flags, né? As fraturas vertebrais. Nós temos o câncer que vem logo em seguida, as infecções na coluna, nós temos as doenças de espondiloartrite, também que é bem comum de acontecer, e as síndromes da cauda equina, que é uma condição de saúde que nós precisamos estar atentos, tá? Aqui nesse slide eu resumo algumas características, tá? Que eu não vou conseguir detalhar hoje, mas que a gente tem que estar atento na nossa avaliação para a gente poder levantar hipóteses que o paciente pode ter uma bandeira vermelha. Que aquela dor na coluna que o paciente está sentindo é decorrente de alguma condição grave na coluna vertebral, tá? Mas só lembrando que essas condições elas correspondem a menos de 1% das causas de dores na coluna vertebral. 5% é decorrente das radiculopatias, ou seja, as hernias discais, parestesia, que acontece no paciente, aquela dor que irradia para o membro inferior. E cerca de 90 a 95% dos casos são decorrentes de dores inespecíficas, onde a gente não consegue de maneira clara determinar uma causa da dor, né? A gente não consegue de uma maneira clara determinar qual que é uma patologia específica que está causando essas dores na coluna vertebral. Tudo bem? Então, esse daqui é o primeiro panorama que a gente tem, que a gente precisa entender desse paciente. E o que é interessante? Então, na evolução do tratamento da coluna vertebral, a gente passou por algumas fases. E essa fase, uma delas, né, se deu pela mudança do modelo biopsicossocial, do modelo biomédico, perdão, para o modelo biopsicossocial. Então, no modelo biomédico, o profissional de saúde, o médico, ele tinha que falar por A mais B por que a coluna do paciente estava doendo. Então, ele tinha o costume de circular o exame de imagem, de cravar que a causa da dor do paciente era decorrente dessa condição de saúde específica. Então, ele dava uma degeneração discal, por exemplo, como uma causa de dor na coluna, ou então uma hernia discal como causa de dor na coluna, ou então uma dor discogênica como causa de dores na coluna. Isso era uma verdade até um tempo, tá? Porém, com a evolução da ciência, a gente percebeu que mesmo pessoas assintomáticas, elas podem evoluir com dores na coluna, mesmo pessoas que são assintomáticas, elas podem ter alterações no exame de imagem. Então, por exemplo, esse artigo aqui, que ele compilou mais de 3.000 pessoas assintomáticas, ele observou que mesmo essas pessoas assintomáticas, elas têm alteração no exame de imagem. Então, são pessoas que, a partir dos 20 anos de idade, já apresentam, por exemplo, degeneração discal, já apresenta perda da altura dessa densidade óssea da coluna vertebral, já apresenta abalamento, protusões, espondilolisteses,
degeneração facetária. Então, com 20 anos, isso já acontece e isso aumenta essa probabilidade até 80 anos. Então, a mesma coisa a gente observa com essa prevalência. Então, pessoas com 20 anos de idade já apresentam degeneração discal. E essa prevalência ela vai aumentando ao longo do tempo, aqui, ó, como vocês podem observar. Contudo, são pessoas totalmente assintomáticas e que já têm um grau de degeneração na coluna vertebral. Então, atualmente, a ciência traz que essas degenerações, protusão, a redução do espaço do disco, degeneração, nada mais são do que o nosso cabelo branco da coluna vertebral, e que ela não obrigatoriamente ou não necessariamente ela está associada com uma causa de dor na coluna, certo? Então esse é o ponto importante que eu queria destacar. E quando que ela tem algum tipo de associação com queixos na coluna vertebral? Então a gente tem que avaliar o paciente, tem que entender o contexto, tá? Então o paciente, por exemplo, que apresenta uma dor na perna maior do que na coluna, que apresenta um exame de imagem compatível com uma hernia discal, então apresenta um exame neurológico de uma avaliação motora e sensitiva positiva, os testes neurodinâmicos positivos. Aqui no caso da coluna lombar, eu estou falando do teste de Laseg, do teste de SLAMP, e também, por último, o exame de imagem compatível com a clínica. Aí sim eu posso falar que a causa da dor desse meu paciente, ele é decorrente de uma radiculopatia verdadeira, tá? Então, ou seja, nem sempre que o paciente apresenta um exame de imagem compatível com uma hérnia discal, isso vai se refletir no sintoma, tá? Isso aqui é muito importante. E também nós não tratamos a imagem, tá, gente? Eu sempre gosto de falar isso. Nós tratamos o paciente. E durante essa minha trajetória, né, como fisioterapeuta que atende exclusivamente paciente com queixo na coluna, vários pacientes eu já avaliei que apresentavam uma hernia discal no exame de imagem. Contudo, o sintoma clínico do paciente não tinha nada a ver com uma dor de característica neuropática. Nada a ver. Então, ali a gente descarta a possibilidade e a gente caminha para uma outra forma de tratamento desse meu paciente. Então, para ele ter uma hérnia discal, uma dor neuropática verdadeira, eu preciso associar esses achados clínicos que eu tenho que identificar na minha avaliação inicial e, como complemento, eu fecho a minha ideia de hipótese diagnóstica com o exame de imagem, tá? Então, se, por exemplo, o paciente não passou no médico e eu identifico essas características, é de bom tom eu encaminhar para um neurocirurgião, então, para ortopedista, especialista em coluna, para fazer o diagnóstico diferencial. Então, assim, a minha parte identifiquei os sinais e sintomas compatíveis, eu vi que o exame de imagem, ele é característico dos sinais e sintomas que ele apresenta, eu levanto a minha hipótese diagnóstica e o médico, ele faz o diagnóstico final, tá? E aqui, no nosso caso, nós fazemos um diagnóstico cinético funcional. Então, a gente identifica alterações da amplitude de movimento, até onde vai essa parestesia, alteração da força, alteração do reflexo, alteração da sensibilidade, alterações da marcha. Então, ou seja, são alterações cinético-funcionais que a gente chama, que são decorrentes da avaliação do fisioterapeuta. Então, são essas condições que eu preciso melhorar no meu paciente: intensidade de dor, incapacidade funcional, certo? Eu sempre falo que nós não tratamos a imagem, tá? Quem trata a imagem é o Photoshop. Nós tratamos o paciente, tá? Então, essa mensagem eu queria deixar claro aqui para vocês terem essa atenção quando vocês forem avaliar o paciente, tá? E outra coisa importante, eu queria que vocês escrevessem no chat, tá? Para a gente conversar. Vou até abrir o chat. Será que toda a compressão de raiz nervosa é decorrente de uma hernia discal? O que é que vocês acham? Escreve no chat, sim ou não? Então, toda vez que eu vejo uma compressão no exame de imagem, isso quer dizer que 100% das vezes é uma hernia discal. Escreve no chat, sim ou não? O Enzo falou não, a Lídia falou não. Oi, Lídia. Lídia foi minha aluna. Não, não.
Letícia, não. Vou lá. Então, muito bem. Então, nem sempre que tem uma compressão no exame de imagem, isso quer dizer que é decorrente de uma hernia discal. Então, mandar um abraço aqui para o doutor Enzo, tá aqui nos prestigiando. Um abraço, meu amigo. Então, ou seja, eu posso ter, como aqui nesse caso, um tumor de partes moles, eu posso ter um câncer na coluna vertebral, e ele causar uma compressão de raiz nervosa. Isso é totalmente possível. E ele entra dentro daquele 1% que eu citei. Nessa imagem aqui mais à direita, eu tenho uma fratura de vértebra. E essa fratura de vértebra também pode comprimir a raiz nervosa e também pode causar um sintoma de parestesia, tá? Também é comum de acontecer. E nessa última imagem aqui abaixo, um tumor na coluna vertebral. E geralmente os tumores na coluna vertebral são decorrentes de uma metástase, tá? Ou então de mama ou do pulmão, que são os mais comuns, e ele vem aqui para a coluna, tá? E quando isso acontece, esse tumor dentro da coluna vertebral, dentro do corpo vertebral, pode causar, sim, uma compressão de raiz nervosa, tá? Então, estatisticamente falando, quando a gente fala de compressão de raiz nervosa, eu falo que 85% das vezes, 80% das vezes é decorrente de uma hérnia discal. Porém, esses 20% eu tenho que estar atento na avaliação e no diagnóstico diferencial do meu paciente, porque ele causa exatamente sintomas muito parecidos, tá? Com uma hérnia discal, que vai diferir, às vezes é perda de peso, é a febre nesse meu paciente, é um antecedente familiar, que pode me levar aumentar a minha hipótese que ele tem uma bandeira vermelha, tá? Então, aqui vocês tiraram 10. Muito bem. Agora, uma outra pergunta. Vamos lá. Será que toda dor na perna é decorrente de uma dor neuropática? Então, ou seja, toda dor que desce para a perna é decorrente de uma compressão de rede nervosa? Escreve aí, sim ou não? Então, chegou um paciente para vocês, fala que está com dor na perna, que a dor desce até o joelho, que a dor desce até a panturrilha. Aí a nossa primeira hipótese é hernia discal. Então, será que toda dor na perna é de origem neuropática? Escreve para mim, sim ou não? Deixa eu ver. Não, pode ser sim do piriforme também. Boa. Não. José Neto também foi meu aluno. Um abraço. Vitória, não. Letícia, não. Vocês são craques. Não, não. Muito bem. Então, vamos lá conversar sobre isso. Então, não é toda dor que desce para a perna que eu tenho que falar para o meu paciente que ele tem uma hernia discal. Então, ele pode ter alguma alteração miofacial, alguma alteração de ponto gatilho, que pode simular uma dor semelhante com uma hernia discal. Então, como o Vando botou aqui, nem sempre uma dor que desce para a perna é decorrente de uma hernia discal. Então, muito bem, que vocês também foram muito bem. Então, por exemplo, nesse caso aqui à esquerda. Nesse caso, a gente tem um ponto gatilho a nível de glúteo mínimo, que ele pode sim gerar uma dor referida para a perna e que algumas vezes a gente pode confundir com uma hernia discal. Então, olha aqui o trajeto da dor referida. Ela passa pela região anterior da coxa, ele vai para a região posterior da perna, certo? E aqui também, por exemplo, um ponto gatilho escaleno. A pessoa pode sentir uma dor referida para o quinto dedo, tá? Que passa pelo braço. E se eu não estou atento, eu posso falar que é devido a uma hernia discal. Porém, como é que eu vou distinguir que uma dor é de origem neuropática ou quando uma dor é de origem miofacial, tá? Como aqui nesse caso, de um ponto gatilho. Aí eu tenho que estar atento aqui nesse slide. Se quiser, ele pode tirar foto, pode tirar print. Esse aqui é um slide fundamental para a gente poder entender a, a, a dor do nosso paciente. Então, imagina o paciente que tem dor irradiada. Essa dor segue o trajeto dermatomal. É uma dor de característica lancinante, formigamento, choque, dormência, parestesia, dor relacionada à tensão neural, a partir dos testes neurodinâmicos, de maneira intermitente, de característica inflamatória, por exemplo,
e a história clínica desse meu paciente e o exame de imagem são compatíveis, então, desse lado aqui em azul, eu tenho a clara evidência que ele tem uma compressão de raiz nervosa, que é uma dor de característica neuropática, é uma radiculopatia verdadeira. Então, vai ser o paciente que, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar minha caneta aqui. Ele vai sentir aquela dor na posterior da coxa, tá? Então, geralmente é uma dor devido à compressão de raiz nervosa baixa. As hernias discais mais comuns são L5, S1, L4, L5, L5, S1. E a dor referida, a dor irradiada desse paciente, devido a uma compressão de raiz nervosa baixa, geralmente é da perna para baixo, tá? Geralmente é da perna para baixo, onde ele vai referir alteração da sensibilidade, alteração de reflexo, alteração da força, marcha claudicante, ele vai ter alterações dermatomais e miofaciais e de miótomos, perdão, a partir de compressão de L5, onde ele vai dar uma fraqueza justamente aqui para dorsiflexão e flexão plantar. Então, ele vai ter uma dificuldade grande de caminhar, por exemplo, na ponta do pé, ou então sobre o calcanhar, ou então ele vai ter uma condição que a gente chama de pé caído, ou então drop foot, tá? Onde ele vai apresentar essa condição, vai ter uma marcha claudicante, tudo decorrente de uma compressão de raiz nervosa de lombar baixa, ok? Então, preciso estar atento nesses aspectos. Deixa eu apagar aqui, que agora eu vou falar da outra condição. Então, por exemplo, agora se meu paciente já me fala que ele tem uma dor referida, que vai até, por exemplo, a metade da coxa, essa dor não segue um trajeto dermatomal. É uma dor difusa e onde ela não tem alterações neurológicos correspondentes, ou seja, não segue um trajeto dermatomal. Os testes neurodinâmicos são negativos, principalmente Laseg e SLAMP. É uma dor intermitente, ou seja, não é aquela dor de característica inflamatória, como no caso da hernia discal. É uma dor que às vezes está intensa, às vezes ela está mais fraca, tá? É uma dor sem parestesia e aqui o prognóstico é muito melhor. Então, como a gente viu naquela imagem, uma dor, por exemplo, a nível de, de glúteo mínimo, por exemplo, pode causar uma dor irradiada para o membro inferior. Contudo, essa dor não tem característica de parestesia, não tem alteração do reflexo, os testes neurodinâmicos são negativos. Então, assim, eu consigo diferenciar, tá, um paciente com uma dor de característica miofacial, miogênica, ou então uma dor de característica neuropática, ok? Isso daqui é bem importante na hora da nossa clínica. Por que que é importante? Justamente porque o paciente vai ter duas opções de tratamento. Se meu paciente ele tem uma dor de característica neuropática, ele vai para um lado, principalmente se for inflamatória. Aí eu já tenho que pensar em técnica de abertura de espaço, eu já tenho que pensar em centralização da dor, o que está centralizando, o que é que periferiza a dor, como é que eu posso gerar alívio dessa dor que é mais forte na perna do que na coluna, ou seja, é um tipo de tratamento. Agora, se o paciente ele já tem uma dor de característica miofacial, como por exemplo um ponto gatilho, já é um outro tipo de tratamento. Aqui eu já vou pensar em origem de inserção, eu já vou pensar em hipomobilidades periféricas, eu já vou pensar em o que pode estar causando essa latência nesse ponto gatilho. Aqui eu já vou pensar em características de hipomobilidade periférica que gera uma tensão, uma sobrecarga no local do ponto gatilho. Aqui eu já vou pensar em acupressão, por exemplo, em inervação desse músculo. Então, ou seja, já é um outro raciocínio clínico que eu tenho que ter, completamente diferente da hernia discal de uma dor neuropática. Então, percebe aqui, na dor neuropática, ele pode ter a probabilidade de operar. Aqui ele não tem essa probabilidade de operar. Então, só para vocês terem a noção de quão é importante eu identificar na minha avaliação quando eu vou para um lado, quando que eu vou para o outro, quando é uma dor neuropática, quando é uma dor miofacial. Eu tenho que ter essa clareza para poder tratar o meu paciente. Isso sim, faz parte das atualizações das condições de avaliação e tratamento de dores na coluna vertebral, tá?
Então, eu fiz todo esse mapeamento para vocês verem a importância da gente entender o paciente. Como é que eu trato esse paciente com dor na coluna? Como é que eu avalio esse paciente com queixas na coluna? Então, a pergunta que deve estar na cabeça de vocês hoje. Atualmente, como entender e tratar paciente com dores, com dor lombar, então com dor na coluna vertebral? Vamos lá. Como entender esse meu paciente? Então, como eu falei para vocês, até, até não vou colocar muitos anos, não. Vou botar uns 10 anos aí atrás. A gente entendia a dor como um modelo biomédico, onde a dor e lesão, então, eles tinham uma direção muito forte, uma relação muito forte. Então, ou seja, o paciente ele precisava obrigatoriamente ter uma lesão tecidual para poder isso ser sinônimo de dor. Então, toda lesão era sinônimo de dor. Então, eu tinha que achar uma lesão de característica sensorial, uma alteração sensorial no exame de imagem, que isso justificava a dor. Então, atualmente, esse modelo de entender a dor já vem caindo por terra. Até a IASP, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor, já atualizou o conceito de dor. Então, ele coloca que a dor ela é uma experiência sensorial ou emocional que é caracterizada por uma lesão real ou potencial de característica sensorial. Tá? Isso que é super importante. Isso quer dizer que as dores na coluna vertebral, de maneira geral, elas são de característica psicossocial. Então, ou seja, tem alterações psicológicas, aqui a nível de dor nociceptiva, tem impactos psicológicos, como, por exemplo, a depressão, ansiedade, estresse, ou então fatores comportamentais, ou então sociais, como por exemplo, como a forma que eu me relaciono com as pessoas, a forma que eu enxergo o meu trabalho e a dor, como que elas se associam, o isolamento social, tá? Isso aqui é muito importante. Isso daqui é tão importante porque tudo isso tem a ver com a dor do meu paciente. Ah, professor, então o senhor está querendo me dizer que alterações da emoção, alterações psicológicas têm a ver com a percepção da dor? Sim, tem a ver com a percepção da dor. Então é importante, na hora da minha avaliação, eu entender o contexto desse meu paciente. Será que ele é um paciente mais depressivo? Será que esse paciente associa o trabalho com o sintoma? Será que esse paciente está passando por alguma dificuldade em casa? Será que esse meu paciente ele está passando por algum problema de característica depressiva, ansioso, muito estressado? Qual que é o contexto desse meu paciente? E às vezes isso daqui é muito mais importante do que eu entender uma alteração no exame de imagem desse meu paciente, certo? Então, toda vez que eu pensar no meu paciente, eu tenho que entender que ele está inserido dentro de um contexto biopsicossocial. Então, a atualização da coluna vertebral, ela se passa por essa visão do modelo biopsicossocial. E nesse modelo, ele preconiza que o paciente ele pode ter uma lesão que é considerada real ou potencial, ok? E que essa lesão real ou potencial vai gerar uma experiência nesse meu paciente. E essa experiência, o paciente ele pode ir por dois caminhos. Ou ele enfrenta o sintoma, ele não tem medo do sintoma, ele aprendeu a modular essa dor, ele aprendeu a enfrentar esse sintoma para poder gerar confronto dessa dor e assim chegar à recuperação. Ou ele tem uma experiência negativa, onde ele vai ter uma catastrofização do sintoma, ele vai ter um medo relacionado a essa dor, ele vai ter uma hipervigilância e, a partir disso, ele vai chegar num grau de incapacidade. E ele fica nesse ciclo vicioso de grau de incapacidade funcional. Isso daqui é importante por quê? Porque geralmente, quando eu entendo o meu paciente, eu já quero, na hora da minha avaliação, eu já olho os graus de incapacidade. Eu simplesmente ignoro a experiência do paciente com sintoma, a catastrofização, o medo do sintoma, a hipervigilância, que isso tudo gera uma incapacidade. Ou seja, para ele chegar no grau de incapacidade, ele já passou por todo esse ciclo aqui que eu nem me atentei como fisioterapeuta. Então, por isso que a experiência com o tratamento,
a experiência daquilo que ele ouve sobre o sintoma, a experiência daquilo que ele lê sobre a patologia ou condição de saúde, a condição daquilo que ele conversa com o colega, tudo isso gera uma experiência. Aquilo que o profissional de saúde fala para ele, certo? Os tratamentos passados que ele já teve, tudo isso gera uma experiência. E essa experiência, ela é um reflexo da dor que o paciente está sentindo. Então, só para vocês terem uma ideia, tudo isso daqui influencia diretamente na intensidade de dor do meu paciente. Então, as expectativas, a preferência, o condicionamento, o sedentarismo, medo, evitação, cinesiofobia, crença, autoeficácia, depressão, ansiedade, isso são fatores relacionados ao paciente. E que isso aqui é característica de gerar dor, de intensidade da dor que o meu paciente está sentindo. E também fatores relacionados ao profissional, ou seja, ao fisioterapeuta, em relação à habilidade de avaliar e tratar esse paciente, como gerar uma boa aliança terapêutica, alterações cognitivas, como backfire effect, pode estar relacionado com o sintoma, o efeito nocebo e placebo, então, ou seja, aquilo que o paciente vê, aquilo que o paciente ouve do profissional de saúde. Ou seja, se o fisioterapeuta ele acredita fortemente que a dor que ele está sentindo é decorrente de uma lesão tecidual, e ele falar isso para ele falar isso para o paciente, isso vai refletir na dor que ele está sentindo. Tá? Então, o contexto, as crenças do profissional de saúde, ele importa. Ele importa. Então, por isso que você que está aqui hoje, está aprendendo mais sobre coluna, tudo que a gente fala para o paciente, isso pode ser reflexo de dor, tá? Uma coisa que eu adoto muito na minha prática clínica é que se o paciente, eu identifico que ele tem altos graus de cinesiofobia, ele tem altos graus de crença incapacitante, ele tem altos graus opa, de cinesiofobia, então esse paciente, ele tem que ficar mais próximo de mim. Eu tenho que conversar mais com esse meu paciente. Então, eu não demoro muito para encontrá-lo durante a semana. Geralmente, o espaçamento dessa sessão é mais curta. Então, quando eu vejo que ele já tem mais alta eficácia, ele já tem um nível de condicionamento melhor, ele não tem mais tanto medo do sintoma, ele não relaciona a dor ao movimento, e a expectativa dele já está alinhada com a minha, aí sim eu consigo espaçar um pouquinho mais esse meu encontro com o paciente. Tá? Ele já fica mais independente. Então, isso daqui é uma estratégia que eu levo para mim, eu vejo que dá muito certo, justamente devido eu entender que todo esse contexto, ele interfere na dor que meu paciente está sentindo. E por que que isso daqui é importante? Né? Por quê? Porque hoje a gente entende que pacientes com dores crônicas, eles têm um tipo de dor que nós chamamos de nociplástica. O que é uma dor de característica nociplástica? É aquela dor que tem tanto alterações de nível periférico, ou seja, aqui nas terminações nervosas livres, que vão levar essa informação aferente para o colo posterior da medula, que vai fazer uma decursação e vai levar essa informação para o nosso córtex somatosensorial, tá? E aqui no tálamo, então na região pré-frontal. Então, ou seja, esse meu paciente de característica nociplástica, ele vai ter uma alteração tanto periférica, então, ou seja, o limiar de dor para que ocorra esse potencial de ação já vai ser bem menor. Então, ou seja, aquele potencial de ação que não era nocivo, ele passa a ser um potencial de ação nocivo. Então, ele vai gerar um potencial, mesmo que esse estímulo seja pequeno, então ele vai gerar um estímulo que vai levar essa informação para o sistema nervoso central, mesmo que seja uma informação não nociva, ou seja, pela hipersensibilidade desse nosso sistema nervoso central, por essa desorganização de tantas informações aferentes vindo da periferia ao longo do tempo, de tanta desinformação que o paciente tem, de tantos tratamentos inadequados que ele já passou, pelas crenças que ele tem. Então, o slide anterior, ele vai casar aqui nesse momento, porque eu entendo hoje como fisioterapeuta, como uma atualização do tratamento da dor, que quanto mais tempo de dor ele sente, mais sensível fica o sistema nervoso central. Ou seja, eu sei que o prognóstico fica um pouquinho pior.
O paciente com uma dor aguda, ele tem um prognóstico muito melhor comparado com o paciente crônico, por exemplo. Então, a chance do paciente agudo melhorar é infinitamente melhor comparado com o paciente com uma dor crônica. Porque eu sei que ele já está sensibilizado, ele já tem alteração periférica, ele já tem alteração central, ele já pode entrar no quadro de hiperalgesia, ou então de uma alodinha, que a gente chama, que é justamente essa hipersensibilidade a nível central e periférica. Tá, gente? Então, entendam a dor como um estímulo que ele vai da periferia e chega até o nosso sistema nervoso central. Tá? Então, quanto mais informações de dor real ou potencial chegarem no meu sistema nervoso central, isso ao longo do tempo vai gerando uma hipersensibilidade. Então, tudo que eu falo com o meu paciente gera um input. Tudo que o meu paciente lê sobre dor gera um input. Aquelas imagens vermelhas, nocebas, que ele encontra no Google, gera informação, de informação eferente para o sistema nervoso central. Então, imagina isso ao longo do tempo. Informações inadequadas, tratamentos inadequados. Por isso que quando o paciente ele pega um fisioterapeuta e consegue resolver o problema rápido, ou então dentro do período aceitável, as informações que chegam até o seu nervoso central reduzem. Então, a probabilidade de uma recorrência, ou então a probabilidade dele voltar a sentir dor, ela reduz. Porque, primeiro que ele vai entrar naquele ciclo de enfrentamento da dor. Não vai ter medo do sintoma, consequentemente, ele vai gerar uma resposta positiva de confrontar o sintoma. E, por outro lado, isso aqui vai gerar um aumento do limiar de dor periférico. Então, não vai ser qualquer estímulo nociceptivo de característica real potencial, de alteração sensorial, que vai gerar esse potencial de ação, e também não vai ser qualquer estímulo que vai chegar no seu nervoso central que vai ser interpretado como dor. Certo? Isso daqui é muito importante para eu entender como tratar o meu paciente atualmente. Então, ou seja, tratamentos da dor lombar, então tratamento da coluna vertebral, é muito mais do que tratar apenas a coluna, mas sim em reduzir estímulos sensoriais centrais e periféricos. Certo, gente? Então, é muito mais do que olhar apenas para a coluna. É muito mais do que olhar apenas para o músculo. É muito mais do que olhar apenas para uma alteração de característica sensorial. É eu entender o contexto que esse paciente vive. É eu aplicar técnicas que modulem tanto a nível central quanto a nível periférico. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz isso. É eu utilizar técnicas não só para o músculo em si, né? Agulhamento, por exemplo, técnicas muito específicas para o músculo, mas eu entender que eu preciso reduzir de maneira sistêmica os estímulos sensoriais que chegam nesse sistema nervoso central. Tá bom, gente? Vocês estão me entendendo? Me dê o feedback aí no chat. Coloque se está claro até aqui, sim ou não. Escreve no chat para mim. Que eu preciso entender isso daqui para tratar o meu paciente com queixa de lombar. Então, sim, sim. Olha, Anne. Oi, Anne. Boa noite. Lídia, sim. Diego. Damires. Está muito claro, sim, sim. Beleza. Então, eu preciso entender isso daqui para poder tratar o meu paciente com dores na coluna vertebral. Então, até, como eu falei, até um tempo, um espaço curto de tempo, eu olhava só para o músculo, porque eu entendia que a dor ela era exclusivamente periférica. Então, era porque ele tinha alguma coisa ali de alteração de tecido, de alteração sensorial que justificava a dor. Hoje não. Eu sei que mesmo numa alteração sensorial que não seja tão relevante, ele pode estar sentindo dor devido a outras características psicossociais e essa confusão na cabeça do meu paciente, isso é sinônimo de dor, tá? Isso daqui é muito importante. Então, com isso eu entendo que tratar dores na coluna vertebral, de novo, é muito mais do que apenas olhar o músculo. Eu tenho que entender o contexto que ele tá vivendo, porque eu sei que tudo isso gera uma resposta neurofisiológica nesse meu paciente. Então, atualmente, não há nada mais efetivo do que a educação, terapia manual e exercício baseado na reabilitação funcional
para o tratamento da dor no lombar, dor na coluna vertebral de uma maneira geral. Tá? Não é nada mais efetivo. Por quê? Porque tudo isso daqui, educação, terapia manual e reabilitação funcional, eles vão fazer o quê? Eles vão gerar alterações tanto periféricas, no aumento do limiar da dor, quanto alterações a nível centrais e supracentrais. A nível central, por quê? Porque o paciente, ele pode ter uma alteração ali no tálamo, no mesencéfalo, que pode estar gerando alguma alguma alteração desse filtro de informações que chega no sistema nervoso central, tá? Então, de novo, isso acontece quando? Quando o paciente ele está com o sistema nervoso central muito sensibilizado. Tá? Isso daqui é bem importante. E eu sei hoje que educação, terapia manual e cinesioterapia, eles são o carro-chefe ali, padrão ouro, para eu poder gerar uma hipoalgesia nesse meu paciente e eu conseguir modular tanto a nível periférico quanto a nível central o meu paciente com queixo na coluna vertebral. E sou eu que estou falando isso? Não. Quem está falando isso são todas as diretrizes de prática clínica, os guidelines de prática clínica, ah, principalmente aqui o mais recente, que é da Organização Mundial de Saúde, que ele reforça a importância da educação, do aconselhamento, terapias multimodais, terapias com base terapêuticas com base na terapia cognitivo e comportamental, como pacing, coping, gerar mini metas para o paciente para ele alcançar o objetivo dele. Isso daqui é fundamental. Medicamentos, tá, coloca aqui anti-inflamatório não esteroide, ou então analgésicos fracos, que são um nível de recomendação menor, mas a gente pode utilizar. E também cuidados biopsicossociais dentro de um contexto clínico que esse meu paciente está vivendo. Tá? Então, essa última diretriz, ele detalha essas características bem específicas para o tratamento da coluna vertebral e ele coloca aí esses tipos de tratamento como padrão ouro para esse meu paciente. E quando eu falo sobre educação, sobre terapias mente-corpo, que a gente chama, eu posso citar a meditação. Então, eu sei que a meditação ela tem sim uma efetividade na melhora da dor e na função, como mostra essa meta-análise, porque ele consegue modular a dor tanto a nível periférico, quanto a nível central, quanto a nível supracentral. Então, a meditação, né, o técnicas mente-corpo, que a gente chama, o Tai Chi, por exemplo, eles são técnicas excelentes para eu poder alcançar esse meu objetivo de modulação, tanto a nível periférico quanto central. A terapia manual, antigamente, ela era entendida quase que exclusivamente como uma técnica local. Como assim? Então, eu utilizava a terapia manual para poder consertar aquela hipomobilidade, aquela restrição de movimento, porque era justamente isso que estava causando a dor no meu paciente. E hoje a gente entende a terapia manual, eu até compartilhei lá nos meus stories do Instagram, que é inevitável a gente entender a terapia manual, tanto a nível, os seus efeitos neurofisiológicos, tanto a nível central, quanto a nível periférico, quanto a nível supracentral. Eu entender que quando eu aplico a terapia manual, eu tenho ganhos muito, além de periféricos, como a correção daquela hipomobilidade, que é importante também, para eu melhorar a amplitude de movimento, mas eu sei que eu desencadeei uma cascata neurofisiológica nesse meu paciente, onde eu consigo liberação de mediadores pró-inflamatórios, ou seja, eu reduzo essa inflamação, eu aumento as substâncias analgésicas, como o opioide, por exemplo, eu ativo a via endógena, opioide endógena, com a liberação de serotonina, com a liberação de encefalina, que vai potencializar a via descendente, tá? Que é importantíssima para aumentar o limiar de dor periférico. E com isso, consequentemente, eu consigo reduzir o espasmo muscular, eu consigo reduzir a dor desse meu paciente, eu consigo melhorar a amplitude de movimento através de toda essa cascata neurofisiológica aqui.
Tá? Então, a gente entender a terapia manual hoje é muito mais do que apenas corrigir hipomobilidade. Então, eu sei que tem efeitos em todos os sistemas periférico e central. Tá? A partir desse fluxograma que foi publicado recentemente numa revista americana, ele traz principalmente a liberação aqui, de beta-endorfinas e opioides a partir da manipulação ou da mobilização. Que eu consigo melhorar as aferências para o sistema nervoso central. Então, ou seja, eu consigo reduzir os inputs que chegam no cérebro para a percepção de dor do meu paciente ser menor. E aqui eu gero uma hipoalgesia a partir da manipulação. Certo? Isso aqui é muito importante. Eu consigo melhorar os marcadores, os mediadores inflamatórios, reduz a inflamação. Reduzindo a inflamação, eu aumento o limiar de dor. Então, ou seja, o estímulo inicial da dor tem que ser muito maior para poder gerar o potencial de ação. Tudo isso a partir de uma manipulação ou uma mobilização articular. E tudo isso aqui vai gerar um estímulo mecânico periférico ali naquele tecido, né, na coluna vertebral em si, que vai melhorar o espasmo muscular só do toque e melhorar a amplitude de movimento. Certo, gente? E além disso, que eu acho mais incrível, eu consigo reduzir as aferências para o sistema nervoso central, justamente na área somatosensorial, na área de percepção primária da dor, na área das amígdalas e aqui na área do sistema límbico, que é justamente as áreas que são afetadas quando esse meu paciente ele tem aquelas dores que a gente chama de característica psicossocial, né, devido ao modelo biopsicossocial, que é justamente essa mesma área que é estimulada. Olha que interessante. Então, ou seja, quando o paciente ele tem depressão, quando o paciente tem ansiedade, é a mesma área de percepção da dor que é estimulada no meu sistema nervoso central. Então, por isso que aquela área fica muito mais sensível e a mente do meu paciente, o córtex, ele não consegue diferenciar de dor de depressão. É a mesma área no córtex que é sensibilizada. E a partir daí, a percepção de dor do meu paciente fica muito, muito maior, devido a um estímulo não nocivo algumas vezes. Então, isso daqui é muito importante. E toda essa cascata neurofisiológica eu consigo atingir a partir da mobilização ou então da manipulação articular. Para vocês verem a importância de eu saber fazer uma terapia manual de qualidade. Uma terapia manual baseada em um raciocínio desse meu paciente onde eu aplico a terapia manual e eu sei que tá acontecendo toda essa cascata neurofisiológica, onde eu corrijo tanto o nível periférico, quanto eu aumento o limiar da dor, reduzo as aferências e melhoro a sensibilidade central, a partir da manipulação ou da mobilização articular. E aqui o exercício. O exercício ele tem um papel muito importante nessa modulação. Então, existe uma evidência moderada de certeza de que o exercício é capaz, é eficaz para o tratamento da dor lombar crônica em comparação com nenhum exercício. Então, eu sei que o exercício, quando ele é feito de maneira... o exercício é mais eficaz do que aconselhamento e educação isoladamente, ou a terapia, mas sem diferenças com a terapia manual. Então, ou seja, quando eu junto a terapia manual com o exercício, eu consigo gerar um resultado muito mais efetivo nesse meu paciente. Porém, não é qualquer tipo de exercício, não é realizar exercício de qualquer jeito, não é exercício de maneira aleatória. Eu levar em consideração a necessidade desse meu paciente, a preferência em relação ao tipo de exercício e as capacidades funcionais do meu paciente. Ou seja, eu preciso avaliar. Hoje a gente sabe que exercício resistido, aeróbico, eu consigo ativar vias endógenas de maneira muito, muito semelhante, tá? Então, a preferência do meu paciente importa. Então, qualquer dia, a gente pode combinar de fazer um Crefito 12 Educa só sobre prescrição de exercício. Eu acho que vai ser bem legal para a gente entender isso daqui, sobre intensidade, frequência, tipo de exercício, qual o tipo de exercício, quanto tempo eu tenho que fazer para poder melhorar a dor do meu paciente, baseado nos artigos científicos. Eu acho que vai ser bem interessante. Certo? Já para a gente caminhar aqui para o nosso final, entender que o exercício
a gente não pode pensar só no músculo. Isso aqui também muda o jogo, tá, gente? Eu entender que o exercício, assim como a terapia manual, o exercício é muito mais do que uma resposta localizada. Por exemplo, melhorou a força. Eu vou fazer exercício porque está fraco. Eu vou fazer exercício porque eu quero fortalecer a musculatura X, Y, Z e essa fraqueza que está gerando dor no meu paciente. Pode acontecer? Pode. Mas eu quero aqui ampliar a visão de vocês sobre o exercício. Para vocês entenderem que o exercício é muito mais do que apenas fortalecer o músculo. O que que eu quero que vocês entendam? Que o exercício, ele trabalha tanto a nível central, quanto a nível de fortalecimento do músculo, tá? Que é essa aqui que a gente mais entende, onde aumenta a massa magra, reduz a massa gorda, melhora a propriocepção, gera mais resistência muscular, ativa a musculatura que potencialmente pode estar inibida, certo? Além disso, eu tenho respostas neurofisiológicas a partir do exercício, como o aumento de endorfinas, a ativação da via endocannabidiol, que também é uma via muito importante endógena na modulação da dor. Eu sei que a partir do exercício eu posso gerar hipoalgesia nesse meu paciente e eu consigo melhorar o limiar da dor. Então, eu aumento esse limiar da dor a partir daí do estímulo dessa via endocannabinoide, então da via opioide endógena, a partir do exercício. Eu consigo reduzir marcadores pró-inflamatórios, é, mio, 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 é, marcadores anti-inflamatórios, desculpa, o aumento da interleucina 10, que é muito importante para poder balancear essa cascata neurofisiológica de inflamação. Então, tudo isso, gente, eu consigo atingir a partir do exercício, seja ele qual for, seja o aeróbico, seja o resistido, seja o exercício de propriocepção, seja o exercício de controle motor, tá? Eu consigo eu consigo modular por diversas vias neurofisiológicas a dor do meu paciente, tanto a nível periférico, central, quanto supracentral, na modulação da dor a partir do exercício. Então, imagina, eu consegui educar o meu paciente, também eu já gero tudo isso, eu consigo fazer uma terapia manual efetiva, eu já gero essa cascata e eu aumento os níveis de cinesioterapia. Se eu entender isso daqui e conseguir orquestrar o meu plano de tratamento com base nessas informações que a gente está aprendendo aqui hoje, eu consigo reduzir a recorrência de dor em até 50%. Olha que interessante. Eu consigo modular o contexto que o meu paciente vive. Eu consigo dar mais alta eficácia para esse meu paciente, reduzir os níveis de cinesiofobia, aumentar a percepção de que ele é capaz de modular o sintoma, reduzir o nível de cinesiofobia. Tudo isso a partir de terapia manual, e exercício e educação e neurociência da dor. Então, quando eu orquestro isso de maneira estratégica dentro de um plano de tratamento, a chance desse meu paciente melhorar é muito grande. Porque eu entendi, a partir de hoje, que o exercício e a terapia manual e a educação em neurociência da dor, que é padrão ouro, segundo todas as diretrizes de prática clínica, eu consigo modular essa dor a nível periférico, a nível central e a nível supracentral. E se eu consigo sensibilizar essa cadeia ascendente da dor e eu consigo potencializar a via descendente a partir das vias endógenas, esse é o segredo hoje que a ciência traz para eu poder trabalhar de uma maneira mais efetiva com o paciente com queixo na coluna vertebral, tá? Isso daqui é importantíssimo para eu entender isso. Então, é por isso que só fazer eletroterapia, só fazer dry needling, só fazer ventosoterapia, só fazer massagem, só fazer qualquer outra técnica passiva e só ficar nisso, só fazer um alongamento,
tá? Então, não é suficiente. Eu preciso aumentar os níveis de cinesioterapia. Eu preciso tirar esse paciente da maca o mais rápido possível. Eu preciso ensinar o meu paciente a modular o sintoma. Desde a avaliação com base na educação. Tá? Então, eu tenho que mudar a minha forma de entender a dor na coluna vertebral. Que eu acho que eu consegui, né, depois vocês me falam aí, ampliar a mente de vocês sobre o tratamento, sobre a avaliação e o contexto que esse paciente se insere para eu poder entender a dor. Certo, gente? Então, toda vez que vocês forem avaliar, vocês vão lembrar de mim. Que a dor é muito mais do que uma alteração sensorial periférica. É uma disfunção a nível central, que eu preciso educar, utilizar terapia manual e exercício de maneira gradual, tá? Então, lá no final do meu plano de tratamento, esse paciente já tem que estar fazendo 80% de cinesioterapia, 90% de cinesioterapia, quiçá 100% de cinesioterapia. E com o mais rápido eu tirar esse meu paciente da maca, melhor. Porque eu gero uma coisa que a gente chama de autoeficácia. E quanto maior for a autoeficácia desse meu tratamento, inclusive a autoeficácia é um dos principais desfechos que eu tenho que avaliar, que vão reduzir a confiança e as chances de recorrência a partir da autoeficácia. Tem um questionário específico de avaliação de autoeficácia, né? Vocês podem procurar na internet, ele já foi traduzido e validado para português, que vai me ajudar a entender se a minha terapêutica está gerando autoeficácia nesse meu paciente. Tá? Mas já adianto para vocês, educação, terapia manual e cinesioterapia são os recursos principais que a literatura traz hoje que aumentam os níveis de autoeficácia. E até uma simples caminhada pode gerar modulação a nível central e periférica. Então, esse artigo aqui, ele acompanhou mais de 600 pessoas que caminhavam durante um programa de 12 minutos. Então, eles caminhavam e eles perceberam que o grupo caminhada, eles tiveram níveis de intensidade de dor, nível de capacidade funcional, nível de recorrência de dor muito maior comparado àquelas pessoas que não faziam caminhada. Então, às vezes, o paciente, que tipo de atividade ele gosta de fazer? Gosta de ir para academia? Não. Gosta de caminhar? Gosto. Então, caminha. Monta junto com ele uma estratégia de tratamento. Tá? A caminhada é um recurso que todo mundo pode usufruir, pode ter, né? E que gera um resultado muito satisfatório na melhora de recorrências e limitações de atividade de vida diária. Então, a caminhada reduz isso, tá? E ela é muito mais eficaz do que a pessoa não fazer nada, tá? Então, optem, ao final do plano de tratamento, conversar com o paciente que atividades ele gosta de fazer, tá? O que ele gosta de fazer. Isso é muito importante para aumentar a adesão, para aumentar o nível de comprometimento e ele entender que a atividade que ele está inserida reduz os níveis de recorrência, tá? Reduz a probabilidade dele voltar a sentir dor. E que isso daqui é uma estratégia poderosa para evitar que esse paciente cronifique. Então, mensagens para a gente finalizar a nossa, a nossa discussão de hoje. Então, mensagens para levar para casa. Avalie o seu paciente dentro de um contexto biopsicossocial. Então, entenda o contexto que ele está inserido. Não olhe só a coluna vertebral dele, olhe um contexto, olhe todos os aspectos que você pode avaliar. E entenda que fatores externos podem sim influenciar na queixa desse meu paciente em relação à dor lombar. Estimule a autoeficácia, não a dependência. Por que eu digo isso? Porque quanto menos dependente o paciente for de você, mais sucesso você vai ter no seu tratamento, principalmente a médio e longo prazo. Então, ou seja, quanto menos terapia manual você fizer e quanto mais cinesioterapia você fizer, mais autoeficaz será o seu tratamento. Ele vai entender que aquilo ali ele tem que fazer após o tratamento, que é aquilo ali que vai ajudá-lo a modular esse sistema. Então, a dor lombar não é um fator unidimensional. Então, hoje a gente aprendeu que a dor lombar ela tem características multidimensionais. Então, dentro de um contexto biopsicossocial,
Não olhar só a coluna, entender o contexto, tentar achar hipomobilidades periféricas, olhar a torácica, olhar o quadril, olhar a artrocinemática, né? Corrigir essas alterações de função para eu poder melhorar a mobilidade e, consequentemente, ele conseguir fazer uma cinesioterapia aplicada com uma maior qualidade, tá? Estimule hábitos de vida saudáveis. Eu estava lendo um livro que chama não vou lembrar agora, mas ele fala muito sobre a saúde da mente, do cérebro. Que ele fala que a maioria das dores crônicas estão relacionadas com o cérebro. É bem interessante. Ele fala que quanto mais a gente cuidar do nosso cérebro, menos vai ser a probabilidade dele sentir dor crônica. E o que é cuidar do cérebro? O que é cuidar do cérebro? É a qualidade do sono, é a qualidade de vida, é ele ler bons livros, reduzir isso daqui, ó, celular, reduzir estímulos, isso aqui aumenta a ansiedade, aumenta, aumenta o estresse, tá? Então, reduzir o celular, dormir melhor à noite, tá? Então, às vezes, alguns detalhes que a gente não nota, mas que eu tenho que observar na rotina do meu paciente, é se alimentar melhor, é fazer atividade física, tudo isso eu estou cuidando da minha mente. E, consequentemente, eu vou deixar minha mente mais forte e eu vou reduzir os graus de sensibilização. E se eu reduzo o grau de sensibilização, a probabilidade dele sentir dor é menor, tá? Utilize formas de tratamento baseadas em evidências para o controle da dor e melhora da função. Mas já adiantando, educação, terapia manual e cinesioterapia, tá? Muito importante. O exercício é muito mais do que apenas fortalecer o músculo, que é aquele slide que eu coloquei para vocês. Que o exercício, ele tem capacidade de modular sistema nervoso central e periférico, e tem capacidade de gerar uma resposta neuroinflamatória para reduzir marcadores inflamatórios, aumentar marcadores anti-inflamatórios, aumentar marcadores como a liberação de encefalinas, liberação de endorfinas, que vão gerar aquela sensação de prazer e vão modular a dor a nível central. Então, a percepção da dor do meu paciente vai ser muito melhor. Tá, gente? Então, esse contexto daqui, ele é muito importante e essa mensagem para casa é uma das coisas que eu levo da minha vida desde 2016, quando eu comecei a atender pacientes com queixa na coluna vertebral de maneira 2018 para frente de maneira exclusiva. Tá? Então eu tento gerar isso daqui de uma forma individualizada com o meu paciente, mas sempre pensando que ele é o responsável pelo seu tratamento. Então, eu sempre falo que fisioterapia é uma parceria. Eu ajudo, o meu paciente ajuda. Eu ajudo ele ao caminho da recuperação e ele faz por onde? Ele vai atrás também, ele executa aquilo que eu estou pedindo. Tá? E essa parceria, ela é muito importante para evitar recorrências e aumentar o meu grau de assertividade no meu tratamento de paciente com a coluna vertebral. E tudo isso, gente, é que a gente chama de atualidades que a ciência vem discutindo ao longo desse tempo. Tá? Então, se você gosta desse tema de coluna vertebral, né, quer aprender mais sobre isso, quer discutir com uma galera que converse sobre coluna vertebral, lá no meu Instagram eu posto conteúdo quase que diariamente sobre esse tema. Então, se você quer se atualizar mais sobre isso, quer estudar mais sobre coluna, quer ler alguns artigos científicos na área, quer entender como implementar a prática baseada em evidência dentro de um contexto clínico para pacientes com coluna, aqui é o lugar para você estar, que aqui tem uma galera que conversa sobre isso comigo no Instagram e a gente troca informações quase que diariamente sobre essa temática, tá? Então, era isso, gente, que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que essa aula ela tenha, de verdade, somado com a sua prática clínica, com a sua forma de entender o paciente com queixa na coluna vertebral, de entender uma forma de avaliar o paciente, entender uma forma de tratar o seu paciente, de como orientar. Eu espero que essa aula tenha ampliado, de verdade, a sua visão sobre as principais estratégias de tratamento baseado em evidências que eu consigo aplicar no meu tratamento. E eu acredito fortemente que essa linha que a ciência vem discutindo hoje, ela é uma linha
interessante para a gente evitar graus de afastamento do trabalho, recorrência da dor, é, a alta taxa de cronificação desse sintoma, e tudo isso a partir da nossa competência como fisioterapeuta. Então, por isso que lá na nossa legislação fala que nós somos profissionais capazes de avaliar, tratar, diagnosticar, fazer um diagnóstico cinético funcional e gerar melhora da qualidade de vida desse meu paciente. Tá bom, gente? Então, eu espero que essa aula tenha de verdade ampliado a visão de vocês sobre essa temática tão importante. E eu estou aberto aqui para a gente conversar um pouquinho. Quem tiver alguma pergunta, tá? Pode abrir o microfone para a gente conversar, que eu vou ter aqui a alegria de compartilhar algumas coisas com vocês. Podem trazer experiências. Eu acho que a gente tem um tempinho ainda, não tem, doutor Rafael? Para a gente conversar aqui. Umas duas, três perguntas para não ficar muito longo. Boa noite, professor. Muito boa aula, né? Eu sou da minha especialidade é traumático, a parte de assistência. Eu acabei indo mais na parte de amputados e pessoa com deficiência, mas dor sempre é o carro-chefe da, da técnica da hidroterapia, né? Então, alguns pontos que o doutor passou aí de extrema importância. A Exatamente. doutora Mariana, ela não vai poder participar, porque ela está em uma reunião sobre o evento do Círio que vai ter em Belém. Então, infelizmente, ela não vai poder fazer o encerramento. Mas se alguém tiver Tudo alguma bem. dúvida ou coisa, né, antemão, eu quero agradecer o doutor pela aula, né? Boa. E eu não sei se o pessoal tem alguma Alguém dúvida, pode teve falar uma aí. pergunta, gente? Alguém quer conversar? Muito boa aula, parabéns. Obrigado, gente. Obrigado pelos comentários, tá? Obrigado por estarem aqui numa segunda-feira, 80 pessoas aqui estudando sobre coluna, querendo gerar mais resultado, querendo gerar mais autonomia profissional, valorização. Isso é muito legal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Se alguém quiser perguntar, abrir o microfone, estamos aqui à disposição. Meu amigo Enzo, Azara, obrigado, gente. Lembrando, pessoal, que lá no nosso YouTube vai ser disponibilizada a aula, né? Nós estamos com um pequeno atraso na emissão dos certificados, porque devido às comemorações do Dia do Físico da TO, a gente acabou que tinha muito evento externo para participar, então deu uma atrasadinha. Mas eu creio que essa semana nós já vamos conseguir enviar os certificados, né? E os certificados são para as pessoas que assistem ela ao vivo, né? Aula ao vivo, a gente pega pelo relatório que o Zoom fornece. Então, eu acredito que até amanhã essa aula já vai estar disponível no nosso YouTube, do Crefito 12, e que logo, logo, os certificados também, eles vão ser emitidos. Tem uma pergunta Exatamente. aí, professor? E já Ou é fica só aqui um o meu comentário? convite para vocês seguirem as redes sociais do Conselho, segue o Instagram do Conselho, segue o YouTube do Conselho, para vocês estarem sempre antenados, né, do que vai ter, as ações do Prefeito dos Educa, as ações externas. É muito bom de acompanhar ali o pessoal, eles são fera aí nessa divulgação. Então, a gente está falando aqui, ó, trabalho em uma OBS e percebo que alguns dos pacientes, os quais eu encaminho para o psicólogo, a gente consegue uma evolução bem rápida. Então, excelente comentário, Jean. Isso aqui é verdade, tá? Porque o psicólogo consegue com uma habilidade muito maior que nós, né? Porque ele tem uma formação específica para lidar com esse perfil de paciente. Quando a gente identifica na nossa avaliação que é necessário, com certeza encaminha. A importância do tratamento multidisciplinar é fundamental, né, para o sucesso do tratamento da coluna vertebral. Então, eu sempre digo que a gente não faz nada sozinho, que a gente precisa ali de outros profissionais para trabalhar junto com a gente, né? É super importante essa parceria com outros profissionais. Ó, o Lucas. Oi, Lucas. Boa noite. O Lucas foi lá para Doutor a Maurício, tutoria só agora. uma observação. Diga. Essa aula foi a que a gente teve o maior pico de participantes ao vivo.
Olha, obrigado, No gente, CrossFit pelo, Edu. O obrigado aí nosso recorde era, pela, 71 pico esse ano. Essa aula, pelo que eu observei aqui, teve 78. não, foi A Ana 80. Paula perguntou se o certificado é enviado por e-mail. É assim, é via Even. Via Even, o sisteminha a gente envia. Tranquilo, Ana Paula? Pode aguardar que chega o e-mail, mas se não chegar o e-mail, é só você acessar o Even lá e pelo Eventry, né, que é o que a gente enviou o link, lá você consegue pegar o certificado. Quando estiver disponível, você vai acessar aqui. E para quem precisa do certificado para comprovação, tem que, logo quando estiver disponível, pessoal, já emite o certificado, porque depois de 90 dias, a plataforma ela cobra certificado. Mas se por acaso depois estiver cobrando e vocês precisarem, é só enviar um e-mail prefixo que a gente consegue emitir por aqui. Você manda e-mail que a gente entra pelo sistema e consegue emitir de forma grátis, porque às vezes, normalmente o pessoal só quando, principalmente os alunos, só quando tem que entregar a documentação da faculdade que lembra de ir atrás de certificado. Exatamente. Obrigado, gente, pelo pico de 80 pessoas. Ah, muito obrigado mesmo aí pela confiança e obrigado por estar aqui acompanhando o CREFIT 12 Educa. Muito obrigado pela excelente aula. Já estou na expectativa da opa, precisando de exercício, hein, doutor Rafael. Já temos que botar aí na nossa grade. Tá bom? Gente, então vamos tirar uma foto. Quem puder abrir a câmera, vamos abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Olha a Renata Pessoa, doutora Renata, seja bem-vinda. Doutora Alessandra Pantoja, seja bem-vinda. Paula Rodrigues, Dilma, meu amigo Vitor, coordenador do CREFITO Jovem, um abraço também. Doutora Larissa. O Senese Senses é o Vitor Antônio, é doutor? Doutor Vitor? Parece que Isso, É, doutor ele, Rafael. É ele porque tá eu ali estava camuflado. tentando entrar Camuflado. aqui, acabou que entrou pelo Zoom da clínica. Deixa eu só, quando o pessoal vai ligando a câmera, como é que eu paro de compartilhar, né? Parou de compartilhar? Parou. A Lídia. Oi, Lídia. Boa noite. A Laura. Então, acho que a gente já pode tirar o print, doutor Rafael. O pessoal ainda está ligando a câmera. Vamos lá, gente. Quero ver todo mundo. Doutora Carol ligou a câmera. Marla, seja bem-vinda. Ana Paula, Tamires, Paula. Muito legal, gente. Aqui. Então vamos lá, gente. Vamos dar um sorrisão. Então, 1, 2, 3 e já. Prontinho. Conseguiu tirar um print também, doutor Rafael? Só para garantir? Fiz algumas aqui também. Vamos ver, Pronto. depois a gente vê qual ficou melhor. Doutor Enzo, um abraço. Prazer tê-lo aqui. Então, obrigado, gente. Então, eu vou fazer um encerramento, já que a doutora Mariana não pôde estar aqui. Obrigado mais uma vez por estarem se atualizando. Contem com o nosso conselho nessa atualização continuada. Contem com a Comissão de Educação da Fisioterapia, que nós vamos aí constantemente estar promovendo os encontros online, os encontros presenciais, para a gente discutir bastante sobre prática clínica, prática baseada em evidências, para que vocês gerem cada vez mais resultados para os pacientes de vocês. E só fazendo o nosso próximo evento do CREFITO 12 Educa vai ser no mês que vem. Nós teremos um evento online sobre escoliose, sobre tratamento baseado em evidências na escoliose, vai ser muito legal. Então já deixo o convite aqui estendido para todos. E presencialmente teremos lá na Santa Casa o primeiro fórum de prática baseada em evidências para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, um olhar científico. Tá? Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais do CREFITO 12, para vocês não perderem esses dois eventos super bacanas aí da Comissão de Educação da Fisioterapia. Tá bom, gente? Então, bom descanso para todo mundo e um abraço. Boa noite. Abraço a todos, boa noite.